Glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, vocês não sabem, se pudesse pesar, o peso de estar aqui, neste lugar, eu acredito que faltaria balança para calcular o peso exato. Mas somos dependentes sempre de Deus. E o medo é normal. E eu sempre digo a Deus, Deus, tira o medo de mim. Deixa o temor. Porque o medo nos faz desistir, nos faz recuar para trás. E o temor nos leva a entender que estamos pisando em ovos. E a intenção não é quebrar os ovos. O temor gera isso. E eu tenho pedido a Deus para que o medo vá embora. Para que eu possa confiar mais no Senhor, que não sou eu que vou fazer, mas é Ele que irá nos capacitar para fazer. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. É um pouco longo o texto, mas há necessidade de ler ele até o fim, ou até pelo menos o versículo 20 dele, para entendermos algumas coisas que Deus vai falar conosco essa noite. Glória a Deus. E eu quero já trazer o tema desta noite, que diz assim: confie em Deus e nos seus profetas. Glória a Deus. Então vamos lá. Aleluia, Senhor. Diz assim: depois disto sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com ele alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem possa te resistir. Ó Senhor, Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, Israel, e não a destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo e peste, ou fome, nós apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossas aflições, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seim, pelos quais não permitiste que passasse os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis como nos recompensa, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. O nosso Deus, não o julgarás, porque nós
não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jezrael, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matania, o levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas do Senhor Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficais parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, vós assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. Moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorar, e levaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair de Josafá, pôs em pé e disse: ouve-me, ó Judá, ó vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e serei bem sucedido. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Eu lendo essa passagem, eu sempre ando com minha Bíblia dentro do carro. E sempre quando eu estou em intervalo de uma corrida a outra, quando demora para chamar, eu abro a palavra do Senhor e começo a ler. E quando eu li esse texto, me deu um temor e uma autoconfiança no Senhor. Porque, pode sentar, desculpa. Eu lendo esse texto, me veio uma autoconfiança no Senhor. Porque nós, como cristãos, povo de Deus, porque às vezes nós pensamos, algumas pessoas têm essa facilidade de pensar que quando aceita Jesus Cristo, nenhum mal vai vir mais sobre ela. Ela está blindada contra o mal. Mas eu lamento te informar que isso é uma tremenda de uma mentira. Deus, Ele vai permitir às vezes que o mal chegue perto de nós, mas Ele não permitirá que o mal tome posse da sua vida se ali não tiver brecha. E a gente tem essa conotação de que o Evangelho de Cristo é um Evangelho protetor 100% e independente do que eu faça ou do que eu não faça. Mas eu quero dizer para você que Deus é poderoso para fazer. E Ele vai fazer. Pois Ele está dizendo que vai fazer e Ele vai fazer. Glória a Deus. Aqui nós lemos um texto em que 3 povos juntando-se para a guerra contra Josafá, rei do reino sul, reino de Judá, rei de Judá. E quando Judá ele sabe dessa peleja contra ele teme, ele fica preocupado. E não só ele, como todos os habitantes daquele local entram em desespero e não sabem o que fazer. E eu digo para você que isso não é diferente para a nossa vida. Quantas vezes nós entramos em desespero, pastor Mateus? Quando vem uma situação contra nós que nós não sabemos o que fazer. Quando vem uma situação que nós olhamos
e analisamos a nossa vida e chegamos a uma conclusão: o que eu tenho, o que eu sei, nada vai impedir que esse mal chegue na minha vida. Me pergunte por quê. Sabe por quê? Porque a tua fé em Deus, ela está menor do que você pensa. Porque aqui Josafá, ele vendo todo aquele povo, ele teme. Ele teme. Agora a diferença de Josafá com todo aquele povo e com a nossa realidade para muitas pessoas hoje é que Josafá e o povo foram para a casa do Senhor, buscar lá na casa do Senhor a resposta da solução do seu problema. E eu digo para você que não gosta às vezes de vir para a casa do Senhor, que procura a casa do Senhor como último recurso, porque quando estamos frios, nos esfriando na fé, a primeira coisa que nós desistimos é de ir para a casa do Senhor. E a primeira coisa que nós deixamos é de acreditar naqueles que cuidam de nós, nos profetas do Senhor nessa terra. A primeira coisa que deixamos é de confiar que Deus pode nos livrar de qualquer situação e problema. Glória a Deus. Eu quero contar um pequeno testemunho da minha vida. Uns 10, 13 anos, 14 anos atrás, eu estava numa situação financeiramente acabada. Tudo que eu olhava para a minha vida, financeiramente, não tinha nada de pé. Mas um dia, eu tive um diálogo com Deus. É possível você ter um diálogo com Deus decisivo na sua vida, num abrir e fechar de um farol. Eu acredito que um farol, 30 segundos, Tiago, para abrir. Eu estava ali em meio da Avenida Paulista, lá em São Paulo. E o farol fechou. E quando o farol fechou, eu comecei a pensar, avaliar a minha vida. Eu falei: Senhor, eu estou tão quebrado financeiramente, que se me roubarem essa moto que eu estou agora, eu não tenho dinheiro para comprar outra, porque é minha ferramenta de trabalho. Se eu morrer hoje, eu não tenho dinheiro nem para deixar para comprar um caixão para mim. Senhor, se eu morrer hoje, eu não tenho nada, não tenho nada. Sinceramente, eu me analisando, eu digo, eu estou falido 2 vezes. Mas a diferença é que eu confiava no Senhor, que ia mudar alguma coisa. A diferença era que eu estava na casa do Senhor, ouvindo o meu profeta, que ele dizia para mim: aguenta, que vai passar. E ali, uma conversa com Deus, eu disse: Deus, muda a minha história. Muda, Senhor, a minha história. Eu estou cansado de ser um fracassado. Eu estou cansado de ser alvo do inimigo. Muda a minha história. Foi isso que eu falei com Deus. E o farol abriu. Pronto. Eu nunca tive um diálogo com Deus tão prazeroso e memorativo na minha mente. E tão rápido a resposta, porque o farol abriu. Eu virei à direita e deixei a moto. E quando eu deixei a moto, eu saí e peguei o documento no baú, porque eu trabalho de motoboy lá. Peguei o documento e fui entregar no prédio. E entre o estacionamento da moto e o prédio havia uma banca de jornal. E essa banca de jornal tinha várias revistas sobre finanças, no qual tinha um homem na capa da revista segurando um maço de dinheiro, segurando como aquela estátua da liberdade lá nos Estados Unidos. Em vez de ser a tocha, era um maço de dinheiro. Ele fala: conquiste a sua independência financeira. Eu olhei ali, era R$7 e pouco. Eu tinha mais ou menos R$10 na carteira, o único que tinha, que era para abastecer a moto. Comprei aquela revista. Comecei a ler, pastor Diego, aquela revista. E aí comecei a ler, comer aquela revista. Eu nunca tinha lido um livro inteiro. Nunca tinha lido uma revista inteira.
Mas comecei a ler aquela revista. E quando eu li aquela revista, começou a acender algo em mim, que me despertou a comprar outro livro de finanças. E comecei a comprar livro de finanças até um certo ponto de um livro de finanças que chama de empreendedorismo. E aí Deus me deu a ideia. Por que você não se torna um investidor? Com nada, Senhor. É eu que vou fazer. Eu só preciso que você me obedeça. Você não tem nada a perder. Você está quebrado, você está falido. E assim eu fiz. Comecei a investir. Aí a situação começou a mudar. E hoje, graças a Deus, o fantasma que eu tinha de trabalhar até morrer como meu pai fez, que tinha dificuldade de trazer a comida para casa e aquilo me acompanhava, porque eu pensava que quando eu casasse, eu ia seguir isso que ele tinha na vida dele. E graças a Deus hoje, como eu digo para minha esposa, eu falei, o maior prazer que eu tenho hoje é dormir sem pensar que amanhã eu tenho que acordar cedo. Por quê? Porque eu sou bom? Não. É porque Deus olhou para mim e liberou a graça dele para mim de uma forma diferente. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes os problemas desta vida tentam nos invadir para dominar e destruir a confiança que foi construída em nós com Deus. Se Deus falou para você que vai fazer, Ele vai fazer. Não aceite outro argumento. Se Deus já disse que vai cuidar do seu casamento, confie e acredite, porque Ele vai cuidar. Se Deus falou que vai cuidar do seu emprego e vai cuidar de você, Ele vai cuidar. E eu tenho certeza que Deus tem dito isso para algumas pessoas aqui, não através de você mesmo, mas sim por um profeta do Senhor na sua vida. Então Deus começa dizendo para você, olha, acredite em mim, confie em mim e confie também nos meus profetas. Porque nós como pastores, quando ouvimos alguém conversar, falar sobre alguma coisa, uma dificuldade, nós oramos com o intuito de mudança. E se você confiar, assim vai ser. Josafá estava morrendo de medo, tremendo de medo do seu inimigo. Ele sabia que ele não iria conseguir vencer essa guerra com a força dos seus soldados. Mas apareceu um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu acredito que ainda existe homens e mulheres nessa igreja cheia do Espírito Santo, que pode trazer um alívio para a sua alma. Basta você acreditar. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. No meio da onde? Se fosse trazer para os dias de hoje, seria onde? E qual é a igreja que você congrega? Igreja da família. Deus vai usar os seus profetas para falar com você. Davi não ia para a guerra se não se consultasse antes. Não cometa o erro de Saul, que na demora de Samuel, ele mesmo oferece e paga o preço de um sacrifício que não cabia a ele. A ele cabia obedecer o Senhor. E eu digo para você nessa noite, obedeça. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei qual é a sua peleja, mas eu sei que Deus fará acontecer aquilo que você não consegue fazer.
Aleluia. Crede nos seus profetas. Confia nos seus profetas. Porque às vezes esses problemas, gente, ele vem nos sufocar. E dentro desse problema financeiro, por falta de dinheiro, o casamento vai embora. Por falta de dinheiro, as pessoas se suicidam. Por falta de dinheiro, muitas coisas acabam. Mas Deus diz para você: confia em mim, que eu te sustentarei. Talvez no princípio Deus vai te sustentar conta a gota. Ele vai te trazer apenas o necessário para hoje. Ele vai te trazer 300 gramas de mistura para te sustentar naquele momento. Ele vai te trazer 2 ovos para te sustentar naquele momento. Ele vai te trazer um pão para te sustentar naquele momento. Mas o que Ele está preparando para você, se você se permanecer fiel a Ele, confiante, crente, Ele trará o maná dele para você de uma forma sobrenatural. Talvez você esteja hoje aí contando o seguro-desemprego, que falta ainda 2, 3, 4 parcelas. E nada, manda currículo, nada abre nenhuma ligação, nenhum e-mail. Confia em Deus, pois Ele abrirá as comportas do céu e te sustentará até que o emprego venha. E se está demorando, meu irmão, minha irmã, é porque Ele está caprichando, porque Ele quer o melhor para você. Aguarde e confie, em nome de Jesus. Davi, em um dos seus salmos, 18:1, diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Se refugia no Senhor. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. O povo estava desesperado e todos corriam de medo. Mas o interessante é que todos corriam para o mesmo lugar. A casa do Senhor, a casa do Adonai, do Yahvé. Não faça diferente. Não deixe que os problemas te sufoquem ao ponto de você querer encontrar ar fora da casa do Senhor. O salmista diz em Salmo 119, 164, ele diz: por 7 vezes eu vou à casa do Senhor para prestar louvores e culto ao Pai. Vocês estão me entendendo? No versículo 5, diz que Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Infelizmente, quando passamos por situações difíceis na vida, não fazemos o mesmo. Procuramos soluções em pessoas e coisas, mas não em Deus, o único que pode nos ajudar a vencer as guerras que se levantam. Teve um tempo da minha vida que o Yuri, ainda bem que ele não está aqui, depois eu me justifico com ele. Aquele moreninho que toca baixo aqui, começou a me dar problema. Começou a entrar naquele período de rebeldia, de 15, 16, 17 anos, que eu mando no meu nariz, que eu faço e acabou. Que por mais que eu erre, vai dar tudo certo, pai. Fique de boa aí. E começou
que fugiu da minha alçada de pai. E aí, eu cuidando de célula, cuidando de vida, eu falava: filho, você me envergonha com as suas posturas. Porque eu ministro a pessoas e essas pessoas olham para mim com olhos de que eu sou super cristão. Que na minha casa tudo está perfeito, tudo está alinhado, tudo está sincronizado. Mas eu te entrego na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer pintar e bordar? Pinte. Quer bagunçar? Bagunça. Mas você vai colher o fruto do seu pintar e do seu bordar. Amém, glória a Deus. Descansei no Senhor. Parei de me preocupar, não. Mas descansei no Senhor. E Deus levanta um ministro de louvor na igreja, que é tio dele, que eu ganhei para Cristo. E esse ministro de louvor começa a trazer ele para perto. Começa a ensinar contrabaixo para ele. E ele começou a tocar no ministério. E sempre foi dedicado a esse instrumento no ministério. E hoje está casado. Me deu um neto. Estou com a bola cheia agora. Me deu um neto. Esses tempos atrás eu fui na loja. A gente sempre tem o costume de nos cumprimentar com um beijo. E quando ele me deu um beijo, eu senti que era pouco. Falei: filho, vem aqui. Me deu um abraço. E eu abracei. Sabe aquele abraço que você quer, a pessoa quer sair e você aperta mais? Eu beijei e enchi os meus olhos de lágrima. E hoje, quando eu vejo ele aqui tocando contrabaixo, que eu não preciso pegar no pé dele para estar na igreja, ele sabe dos compromissos dele, e ele está hoje na igreja firme. Eu digo para Deus: Deus, valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena confiar no Senhor. Porque aquilo que eu dava perdido, porque eu não tinha mais, não estava mais nas minhas mãos, o Senhor entrou com providência. E hoje, graças a Deus, a minha nora está aqui na igreja, meu filho está na igreja, meu neto está na igreja, minha descendência está na igreja, porque eu confiei no Senhor e confiei também naqueles que estavam sobre mim como meu profeta. Não faça diferente, não faça como muitos que quando vêm as adversidades, os problemas, a primeira coisa que pensam em sair dos caminhos do Senhor. Crê que Deus pode mudar. Aguenta, espera um pouco, porque Ele vai mudar. Ele pode mudar. Confia nele e tudo Ele fará. Em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ouvir falar de uma mulher que os credores chegam até ela e dizem: olha, nós queremos que você nos pague a dívida, porque teu marido devia, porém o marido dela morreu. A Bíblia não relata o nome do marido dela, mas os teólogos dizem que o marido dela possivelmente foi Obadia. E Obadia era o chanceler de Acabe. E Obadia, quando Acabe estava na sua loucura desvairada, influenciado pela sua esposa Jezabel, permitiu que Jezabel matasse os profetas. E Obadia conseguiu sustentar alguns profetas numa caverna com pão e água. E eu acredito que essas dívidas foram contraídas por essa situação. Mas essa mulher,
ela não foi procurar ajuda em outro lugar que não fosse no profeta. E o profeta disse para ela: o que tem em casa? E ela diz: uma botija de azeite. E o profeta disse para ela: ó, vai, pega vasilhas, o máximo que você puder. E assim foi feito. E ela despejou o pouquinho de azeite que tinha sobre a vasilha, e enchia uma, enchia a outra, enchia a outra, enchia a outra, até que ela diz: me dá mais um. E o filho diz: mãe, já acabou. E o azeite cessa. E ela volta para onde? Para o profeta. Não pense que você pode andar sozinho. Não pense que você pode andar sem cobertura. Eu, como pastor, eu tenho que ter uma cobertura. Não pense que você pode andar por aí sem cobertura. Porque uma casa sem cobertura, quando chove, molha. Quando o sol é escaldante, queima. É necessário ter uma cobertura. Para eu sentar e conversar, pedir conselho, receber uns puxão de orelha e confiar naquilo que Ele diz para a minha vida. Porque profeta que é profeta aconselha baseado na Bíblia, não segundo os seus interesses. E esta mulher, ela vai até Eliseu. E Eliseu dá um comando para ela: vai, vende, paga a sua dívida e sobrevive do que sobrar. 2 Reis, capítulo 6, diz que um dos lenhadores perdeu o machado que era emprestado e corre para pedir ajuda ao profeta Eliseu, e ele faz o machado flutuar. De novo, indo até o profeta. Em Mateus 8, 24, diz que o barco, quando estava sendo atacado pelas tempestades, correram ao mestre que estava dormindo, tranquilo e sossegado. Ele repreendeu a tempestade e tudo voltou à sua normalidade. Procure os seus profetas para te aconselhar. Não passe por essa tempestade sozinha. Não espere que as coisas estejam inconsertáveis para depois pedir ajuda. Quando você pensar, já procure ajuda. Porque o próximo passo é fazer. Eu sempre digo que quando a pessoa está pensando em sair da igreja, ainda tem como consertar. Mas quando ela decide, já fica mais difícil. Então, antes de você decidir, pare e pense. E peça ajuda. Porque o maior interessado que a sua vida seja consertada é Deus. Agora eu digo, e você? O que está esperando para correr ao Yahvé, ao Yeshua, para pedir socorro em tudo à sua volta, que está fora do eixo, fora do nível? Josafá se pôs em pé. Eu queria que você se colocasse de pé. Versículo 5 diz que Josafé pôs-se em pé na congregação de Judá, na casa do Senhor, diante do átrio. Sabe o que o Josafá fez? Aquilo que um pouco antes, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus, com Salomão, diz que, olha, todas as vezes que a peste, todas as vezes que vier um reino contra vocês, e vocês se sentirem oprimidos, venha até essa casa e se humilhe diante da minha presença. E os meus olhos se voltarão para esta casa. E eu farei as coisas acontecer. Então Josafá só seguiu
um conselho de um antepassado dele. Não lute. E eu acredito, Pastor Mateus, que se fosse hoje, Josafá pudesse cantar um louvor, ele cantaria esse. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se você sabe cantar, cante. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você. Se ainda você não se encontrou, se ainda você não aceitou Jesus, esse Deus que eu acabei de ministrar, e quer encontrá-lo, quer o aceitá-lo, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Glória a Deus. Agora eu quero te fazer mais um convite. Se você está passando por alguma guerra, se você está passando por alguma situação que fugiu do seu controle, você não sabe o que fazer mais, você já deu por perdida, eu queria que você tomasse coragem e viesse a orar, receber uma oração aqui através dos profetas que aqui estão. Confia em Deus, confia nos seus profetas. É uma oração que pode mudar toda a sua história. Por quê? Porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer virar a página da sua vida. Deus quer fazer com que o amanhã seu seja diferente do de hoje. Mas é preciso ouvir os seus profetas. É preciso confiar em Deus que Ele vai fazer na sua vida. Não entre nessa guerra sozinho, porque ao término dessa leitura
Deus entrou na peleja. E Josafá não teve que fazer nada a não ser recolher os despojos por 3 a 4 dias, recolhendo os despojos do seu inimigo. Porque um começou a matar o outro, um começou a agredir o outro, e Josafá não teve que fazer nada, porque essa peleja não era dele. Ai de quem mexer com a menina dos olhos de Deus. Ai de quem mexer com você, pagará um alto preço. Ai de quem mexer no filho do leão da tribo de Judá. Então venha, enquanto canta esse louvor, venha até aqui receber uma oração, em nome de Jesus.